Mais uma aula especial para você aqui no canal Rapidola e vamos falar de um tema muito importante que todo ano aparece na prova do Enem, que é estatística, que faz parte da habilidade 27 do edital do Enem. O que é que você tem que saber? Olha, primeiramente você tem que saber 3 medidas de posição que nós chamamos de moda, mediana e média. Vamos revisar Rapidola. Primeiro, moda. O que é moda? Moda, o que está na moda? Moda é o elemento que mais aparece. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma série aqui numérica 2, 4, 5, 5, 7 e eu quero saber qual é a moda. Eu vou pensar qual é o elemento que mais aparece. Eu posso perceber pelo poder da fé que o elemento que mais aparece aqui é o número 5. Então eu vou falar que esse 5 aqui, ele vai ser a minha moda. E nesse caso aqui é chamado de unimodal, eu tenho apenas uma moda. Agora, nesse outro caso aqui, 3, 4, 4, 8, 8, eu quero saber a moda. Observe que a moda é o elemento, então são os elementos que mais aparecem. Nesse caso aqui é chamado de bimodal. Eu tenho duas modas, que vai ser aqui o número 4 e o número 8. Então você coloca que a moda, simbolizada por MOzinho aqui, vale 4 e a moda também aqui vale 8. Então não esqueça, moda é o elemento que mais aparece. Eu posso ter apenas uma moda unimodal, duas modas bimodal, 3 modas trimodal ou mais modas por aí, chamam de polimodal. Um detalhe importante é, se você tivesse esse caso aqui, ó, o número 3 aqui, o número 3, 4, 4, 8, 8, nesse caso não teria moda, porque moda é o elemento que mais aparece. Tem que ter alguém com uma quantidade inferior. Nesse caso aqui seria amodal, quer dizer que eu não tenho moda. Então cuidado com isso na sua prova. Moda é o elemento, então os elementos que mais aparece. Tem que ter alguém com uma quantidade menor que eles, tá bom? Então se liga nessa dica do canal Rapidola. Agora, mediana é um tema que aparece muito. Para você calcular a mediana, primeiro você tem que organizar em rol. O que é rol? Vamos considerar aqui do menor para o maior em ordem crescente. Então você chega bem aqui e vai organizar o rol. Então vai ficar aqui, ó, menor número 3, depois eu tenho 4, depois vem quem? O 5, depois eu tenho 7 e depois eu coloco aqui o outro número 7. Então bem aqui está o meu rol 3, 4, 5, 7 e 7. Agora eu posso obter a minha mediana e eu tenho 2 casos a considerar. Primeiro caso é esse aqui, eu tenho uma quantidade ímpar de elementos, só tem um carinha no meio e nesse caso ele vai ser a sua mediana. Você faz assim, ó, eu tenho 2 para você, 2 para mim. Quem fica no meio aqui é o número 5. Esse 5 aqui vai ser a minha mediana. Então, mediana, nesse caso, quando a quantidade é ímpar de elementos, é o cara que ocupa a posição do meio, a posição central. Agora, observe esse outro caso aqui. Antes de você obter a mediana, é importante organizar em ordem crescente. Então, vamos montar aqui o rol. Vai ficar 2, 3, 4, 5, 5 e o número 8. Observe um detalhe importante aqui, que nesse caso eu tenho assim, 2 para você, 2 para mim. E eu tenho 2 números ocupando a posição do meio. Nesse caso, só tinha um número ocupando a posição do meio. Ele vai ser a minha mediana. Quando você tiver 2 números ocupando a posição do meio, a mediana não será nenhum, nem o outro necessariamente. Pode até ser por coincidência, mas a mediana vai ser a média aritmética. Você vai somar aqui, ó, mediana será 4 mais 5 dividido por 2. A minha mediana será 4,5. Então, entenda bem, se o seu rol tiver uma quantidade ímpar de elementos, só tem um cara ocupando a posição do meio, ele vai ser a mediana. Se o rol, importante rol, mediana, antes de calcular, coloque do menor para o maior. Se o rol tiver
dois números ocupando a posição do meio, você vai fazer a média aritmética, vai somar e vai dividir por 2. Falando em média aritmética, nós temos dois tipos, a chamada média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Vamos calcular, por exemplo, a média dos números 2, 8, 7, 4 e 9. Para obter essa média, você vai fazer assim. A média aritmética vai ser 2 mais 8 mais 7 mais 4 mais 9 dividido pela quantidade. É essa que é chamada média aritmética simples. Você soma e divide pela quantidade. Essa soma aqui vai dar 30 dividido por 5, que vai dar 6. Então, esse 6 aí é a minha chamada média aritmética simples desses números aqui. Agora eu tenho esse outro caso aqui, uma turma com 10 alunos, 3 alunos tiraram nota 8, 5 alunos tiraram nota 9 e 2 alunos tiraram nota 10. Uma observação importante, seria bom você entender que essa tabela bem aqui, ela está escondendo o rol. Se eu perguntar assim, olha, me diga quem é o rol aqui, você vai fazer assim o rol, 8, 8, 8. Mas por que assim? Porque 3 alunos tiraram nota 8. Então, um aluno 8, depois 8, depois 8. 5 alunos tiraram nota 9. Aí você faz 9, 9, 9, 9, 9. E 2 alunos tiraram nota 10, 10 e 10. Isso é importante você entender para a situação quando eu perguntar, por exemplo, quem é a moda e a mediana. Então, cuidado com a tabelinha. Mas nesse caso aqui, esse aqui, a quantidade de alunos, essa coluna aqui, quantidade de alunos, funciona como sendo a minha frequência. E toda vez que eu tenho frequência ou então peso, a minha média é chamada de média ponderada. E você vai fazer assim, ó, a média aritmética ponderada, porque aqui é aritmética simples. Essa é uma média aritmética ponderada. Então, vai ficar chamado de MP. Você vai colocar 8 vezes 3, mais 9 vezes 5, mais 10 vezes 2, dividido pela quantidade de alunos, que é a soma das frequências. Então, é dessa maneira que você calcula a nossa média aqui. E aí vai ficar assim, média ponderada vai dar 24, mais 45, mais 20, dividido aqui por 10. Agora você vai somar isso aqui em cima, vai dar 89 dividido por 10, vai dar uma média de 8,9. Hoje aqui no Rapidola conversamos um tema muito importante, que é o tema de estatística medida de posição. Conversamos aqui de moda, mediana e média. Faça uma revisão e na descrição desse vídeo aqui tem uma lista de exercícios para você gabaritar. Te espero na próxima aula aqui do canal Rapidola. Epa, não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.